Muito bem, vamos continuar com a nossa deliciosa crase. O nosso assunto de hoje é o paralelismo sintático. Já ouviu falar disso? Claro que sim. Paralelismo, coisas que caminham lado a lado, não é isso? O paralelismo existe em todo e qualquer texto da língua portuguesa e ele será verificado em vários aspectos. O paralelismo estrutural, o paralelismo sintático, o paralelismo semântico e tantos outros que você possa verificar. Uma questão de paralelismo estrutural, por exemplo. Você está escrevendo um texto e vai fazer tópicos, não é isso? Então você tem o tópico 1, o tópico 2, o tópico 3, o tópico 4, o tópico é. O tópico é? Não. Você estava numerando os tópicos, não estava? 1, 2, 3, 4, então o próximo será o 5. Ou então você tem o tópico A, o tópico B, o tópico C, o tópico 4... Não dá para numerar agora, você estava usando letras. Então, se você começou a fazer os tópicos com números, você vai com os números até o final. Começou a fazer com letras, vai com letras até o final. E você que digita textos, você tem aqueles marcadores automáticos, não tem? Ou é setinha, ou é bolinha, bolinha cheia, bolinha oca, bolinha grande, bolinha com pontinhas, bolinha sem pontinhas, estrelinha. Você pode fazer o primeiro com bolinha, o segundo com estrelinha, o terceiro com setinha. Não, isto é o paralelismo estrutural. Começou os seus tópicos com bolinha, vai com bolinha até o final. Começou com setinha, vai com setinha até o final. Não é assim? Poucos pensam nisso quando escrevem, mas isso é muito importante por uma questão de estilística, não é isso? A estilística trata do bom texto ou do texto bem escrito. Agora, quando a gente diz bem escrito, a gente não está falando só da gramática, porque um texto ele pode estar gramaticalmente correto, mas o estilo fica ruim. Então, estilisticamente, não é um bom texto. Cuidado com isso, hein? Porque, às vezes, a gramática só não resolve. É preciso observar o estilo. O paralelismo sintático, então, o paralelismo semântico, o paralelismo estrutural e todos os outros paralelismos, eles se enquadram aí, na categoria da estilística, tá bem? Nós vamos tratar aqui do paralelismo sintático. E o que é o paralelismo sintático? Veja aí. O paralelismo sintático ocorre com termos que desempenham a mesma função, ou então com termos correlacionados. Existem dois paralelismos sintáticos, então, ou duas maneiras de perceber o paralelismo sintático. E veja que aqui eu já usei um paralelismo estrutural, olha. Eu coloquei a mesma setinha no de cima, no de baixo. Eu poderia no de cima ter usado essa setinha e no de baixo ter usado uma bolinha. Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, isso não é muito bolinha. Tá certo, uma manchinha azul? Não, ficaria estranho. Então paralelismo é isso. Como é que funciona então o paralelismo? Termos que desempenham a mesma função, termos correlacionados. Vamos tratar de um e de outro, para que você perceba qual a diferença entre termos que desempenham a mesma função sintática e termos correlacionados. Veja aí. Comprei carro, casa, joia, relógio. Ai, Aguinaldo, você ganhou na Mega Sena? Não, passei no concurso, tô rico. Comprei carro, casa, joia, relógio. Eu coloquei artigo para a palavra carro? Não, então não coloquei para casa, nem para joia, nem para relógio. Repare que todos eles desempenham a função de objeto direto. Aqui nós temos o que vamos chamar de objeto direto composto. A gramática não costuma colocar este nome, mas só para você entender. Você não tem o sujeito composto? Tem, então também tem o objeto direto composto, composto por 1, 2, 3, 4 núcleos. Então eu tenho um objeto direto composto por 4 núcleos, tá certo? Aí está. Agora, veja a frase de baixo. Comprei o carro, a casa, a joia
o relógio. Isso aqui continua sendo o objeto direto composto, não continua? Sim, porque isso tudo está completando o sentido da palavra comprei. O verbo comprei pede um objeto direto. Então, um objeto direto composto. Agora, repare que no primeiro termo eu coloquei artigo. Comprei o carro. Se no primeiro termo eu coloquei artigo, obrigatoriamente eu tenho de colocar no segundo, no terceiro e no quarto. Isso é o paralelismo. Se o primeiro termo recebeu artigo, o segundo também recebe, o terceiro também recebe, o quarto também recebe. Se um recebeu, todos receberão. Diferente do de cima, se um não recebeu, todos não recebem. Ah, não é diferente, é igual. Ou vai artigo para todos, ou não vai artigo para nenhum. É a mesma coisa quando a gente tem filho e gêmeos, não é isso? Se você compra uma sandalinha havaiana top para um, para o outro você compra o quê? Uma sandalinha havaiana comum? Não, tem que ser top também, não é isso? Se você compra um pijama de listinhas azuis para um, o que é que você compra para o outro? Um pijama de listinhas azuis. Só toma cuidado de escrever B1 e B2 na gola para eles não se confundirem. Lembraram algo, né? Nem eu também. Então aí está. Como nós estamos falando de crase com artigo, nós vamos ficar no paralelismo do artigo. Nós não vamos falar de outros paralelismos hoje, tá certo? Hoje nós vamos falar do paralelismo do artigo. Então o artigo pode aparecer ou não, mas se eu tenho termos que desempenham a mesma função sintática, ou seja, termos compostos, se apareceu num, tem de aparecer em todos os outros. Eu não posso colocar só num ou noutro. Seria privilegiar um e menosprezar outro, tá bem? Isso, então, são termos que desempenham a mesma função sintática. Veja aí, ambos são objetos, ambos não, os quatro, né? Os quatro são objetos diretos. Vamos ver com termos correlacionados. Aqui está. Prefiro a cerveja ao guaraná. Ora, um é objeto direto e o outro é objeto indireto. A cerveja é o nosso objeto direto. Ao guaraná é o nosso objeto indireto. Eles não desempenham a mesma função sintática, não é? Não, mas eles estão correlacionados. Por quê? Eu poderia dizer prefiro a cerveja ao macarrão? Não. Eu poderia dizer prefiro o macarrão ao teatro? Não. Poderia dizer prefiro o teatro ao automóvel? Não. Posso dizer prefiro o automóvel à cerveja? Não. Por quê? Porque não tem ligação. Então, se eu digo prefiro cerveja, o outro termo da correlação deve ser uma bebida. Prefiro cerveja a guaraná. Prefiro carro a moto. Prefiro cinema a teatro. Prefiro macarrão a arroz. Então aí eles estão correlacionados. Por quê? Se o primeiro é um alimento, o segundo é um alimento. Se o primeiro é um meio de transporte, o segundo é um meio de transporte. Se o primeiro é um entretenimento, o segundo é um entretenimento. Isso é a correlação. Veja outro exemplo. Eles ficaram cara a cara. Ora, eu não posso dizer eles ficaram cara a rosto. Eu não posso dizer eles ficaram casa a pés. Eu não posso dizer eles ficaram cara a costa. Não, eu estou fazendo uma correlação aqui. Cara a cara, não é isso? Eu quero dizer isso. Eu posso dizer que eles ficaram face a face. Eu posso dizer que eles ficaram mano a mano. Posso dizer que eles ficaram pé a pé, pau a pau, não é isso? Então aí está. Vejam, aqui nós temos a preposição a. A preposição a que liga os dois termos. A mesma coisa aparece no de cima. Agora vamos olhar o artigo. Prefiro a cerveja ao guaraná. Quando eu digo prefiro a cerveja, este a é artigo, não é? É. Então, obrigatoriamente, eu coloco um artigo para guaraná. Os dois têm artigo. Agora veja cara a cara. Eles ficaram cara a cara. Coloquei artigo na palavra cara, na primeira cara? Não. Então, eu não coloco artigo na segunda. Percebeu? O paralelismo, então, ocorre em dois casos.
com termos que desempenham a mesma função sintática ou com termos correlacionados. Aqui nós vamos tratar do artigo, não vamos tratar de outras coisas. Então, se você tem termos que desempenham a mesma função sintática ou termos correlacionados, você verá o seguinte: se o primeiro receber o artigo, todos os outros devem receber artigo, todos os outros que desempenham a mesma função sintática ou todos os outros correlacionados. Se o primeiro não receber o artigo, todos os outros não recebem artigo. Né? Então é aquilo, é como ter filhos. Se você traz um presente para um, você tem que trazer para os outros. Não é isso? Alguém aí tem irmãos? Eu. 8 somos lá em casa. 8, pois é. E eu sou o sexto de 8. O sexto de 8 é o esquecido. Ninguém lembra do sexto de 8, né? Quando mamãe vai falar dos filhos, ela diz: esse é meu mais velho, esse é meu do meio, esse é meu caçula. E o sexto de 8? O nada, o ninguém, o esquecido. Brincadeira, eu não me sinto assim não, mas eu já superei esse trauma. Nem lembro que eu sou o sexto de 8, o esquecido. Brincadeira, a mamãe sempre foi muito gentil, o papai também, não é isso? Então, o mesmo tratamento que ele deu para o filho número 1, ele deu para o número 2, para o número 3, para o número 4, para o número 5, para o número 6, para o número 7 e para o número 8. Todos tinham igualdade de tratamento e é assim que deve ser. Paralelismo, tá bem? Vamos aplicar isso então à nossa aula de crase. Vamos lá. Veja aí a nossa frase. Prefiro... Nossa, eu nem vou ler essa frase porque isso é um pecado, né? Dizer isso é uma agressão à natureza. Então, para não pecar 2 vezes, eu vou pecar só escrevendo. Nem vou ler isso, cada um lê a sua. Brincadeira, eu nem tomo cerveja. Mas, vamos lá. Prefiro o Guaraná à cerveja. Por que eu fiz este retângulo aqui? Porque eu quero dizer que este A introduz aí o objeto indireto. Então vamos de novo. Prefiro o quê? O Guaraná. O Guaraná é nosso objeto direto. A quê? A cerveja. A cerveja é o nosso objeto indireto. Se cerveja é o nosso objeto indireto, então ele precisa ser introduzido pela preposição. Não é isso? Esse A que está aqui é a preposição exigida pelo verbo preferir. Cuidado, hein? Não existe o do que no verbo preferir. Tem gente que diz, prefiro Guaraná do que cerveja. Isso não existe. Quem prefere, prefere algo a outro algo. Então aqui está o nosso objeto direto e aqui está o nosso objeto indireto. Ah, mas não desempenham a mesma função sintática, Aguinaldo. Mas são termos correlacionados. Se o primeiro é bebida, o segundo tem de ser bebida também. Não é isso? Isto mesmo. Agora, repare no emprego do artigo. O primeiro, Guaraná, recebeu artigo, não recebeu? Então, o segundo, obrigatoriamente, receberá artigo. Aí está. Pronto. Esta frase está perfeita. E note que aqui nós colocamos o acento grave. Está vendo? Vou fazer um outro acento grave para todo mundo perceber. Nossa! Por que eu coloquei esse acento grave aí? Simples. Porque este A que aparece aqui, ele precisa ser ao mesmo tempo a preposição mais o artigo. Se ele precisa ser a preposição mais o artigo, obrigatoriamente ele recebe o acento grave. Aí está aí o acento grave, vocês estão vendo, não estão? Eu vou até colocar de novo para que não haja dúvida. Aí está o acento grave. Tá bem? Agora, vamos lá. Eu tenho uma pergunta para você. E se eu tirar o artigo da palavra Guaraná? Se eu tiro o artigo da palavra Guaraná, o que é que acontece? Pense antes de ver a próxima tela. Escreva aí. Você tem um quadrinho aí em que você está digitando as suas anotações, não tem? Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, eu gosto do tradicional, estou com papel e caneta. Então, tudo bem, anota aí. Prefiro Guaraná à cerveja. Prefiro Guaraná à cerveja. Eu tirei o artigo de Guaraná. Escreveu? Vai, gente, sem preguiça. Muito bem. Prefiro Guaraná à cerveja. Vamos ver como você escreveu? Aí está.
Prefiro Guaraná à cerveja sem crase. Por quê? Simples. Guaraná é o nosso objeto direto. Cerveja é o nosso objeto indireto. Esse A que aparece aqui é a preposição exigida pelo verbo preferir. Quem prefere, prefere algo a outro algo. Mas, Aguinaldo, cerveja é feminino, não tinha de ter crase obrigatória? Não, porque entrou em paralelismo. Se Guaraná não tem artigo, então cerveja também não tem. Ora. É só comparar. Prefiro o Guaraná a cerveja. Prefiro Guaraná a cerveja. Muito legal, não? Se você mostra esta frase para um amigo leigo que esteja estudando só pelas regrinhas tradicionais da gramática, ou seja, para aquele amigo que não fez o curso português online conosco, e perguntar para ele, existe crase ou não? Você mostra a frase. Veja aí. Prefiro Guaraná à cerveja. Aí ele vai dizer para você, ai, como você é burro, né? Será que você não sabe que o verbo preferir pede a preposição a? Cerveja é feminino, então crase obrigatória? O que é que você dirá para este seu amigo que é concorrente à mesma vaga que você no concurso? Não, você não pode dizer muito bem, tá certo, porque isso é incentivar o erro e você cometerá um pecado e aí você queimará no mármore do inferno. Então, se o amigo diz, ai, o verbo preferir pede a preposição a, cerveja é feminino, crase obrigatória, seu burro. O que é que você diz? Só isso. Não é nem sim nem não, então você não pecou. Tá certo? Depois que você passou no concurso, assumiu o cargo, você fala para ele, cara, naquela frase não havia crase por causa do paralelismo sintático. E aí ele vai dizer, eu percebi, eu errei no concurso. Está claro? Olhe de novo a frase. Vamos comparar. Aqui está com artigo, não é isso? E aqui está sem artigo. Os dois com artigo, por isso a crase. Os dois sem artigo, por isso sem crase. Agora que nós já captamos a essência disso, vamos para outras frases trabalhar com a mesma questão. Olha aí. Falou do amor em oposição à paixão. O que é que eu estou dizendo aqui? Falou do amor em oposição à paixão. Eu tenho aqui de novo termos correlacionados, não tenho? Tenho. De que foi que ele falou? Do amor. Não é isso? Então, este o que aparece aqui é artigo, em oposição à paixão. Ora, quem fala, fala de alguma coisa. Aquilo que está em oposição a. Então, aqui eu tenho a preposição de, aqui eu tenho a preposição a. O primeiro recebeu artigo, então o segundo recebe artigo também. Por isso eu coloquei crase aqui, em oposição à paixão. Mas e se eu tirar o artigo do primeiro? Falou de amor. Como fica a continuidade? Falou de amor. E aí, o que é que eu vou dizer? Vamos lá? Ora, falou de amor. Esse de é a preposição do verbo falar. Não é isso? Vamos até colocar em azul para ficar igual à frase anterior. Paralelismo de cor. E este a é a preposição de oposição. Então aqui eu tenho preposição e eu tenho preposição. Coloquei artigo no primeiro? Não. Então este a vai sem crase. Aí está. Falou de amor em oposição à paixão. Compare. Do amor, preposição mais artigo. A paixão, com crase, preposição mais artigo. De amor, só preposição. A paixão, só preposição. Sem crase. Simples isto, fácil, como tudo na língua portuguesa. Aí você vai dizer, Aguinaldo, você está falando do paralelismo com o artigo. E a preposição? A preposição entra em paralelismo também ou não? Essa é uma curiosidade bastante interessante. A preposição em língua portuguesa, ela pode entrar em paralelismo, mas não é necessário. Então a preposição pode ou não entrar em paralelismo. Veja, a preposição não precisa entrar em paralelismo.
Mas pode. Como assim, Aguinaldo? Veja aí. Gosto de maçã, melancia e uva. Eu coloquei a preposição de exigida pelo verbo gostar, não coloquei? Sim. Então aqui eu tenho um objeto indireto composto. Não é isso? Composto por 3 elementos, não tenho? Tenho. Então eu tenho termos que desempenham a mesma função sintática. Veja o que eu fiz na de baixo. Gosto de maçã, de melancia, de uva. Ora, eu estou aqui repetindo a preposição. Eu continuo com um objeto direto composto. Só que eu não repito a preposição. Eu vou tirar este nome porque não aparece nas gramáticas, mas vocês sabem que ele existe. Aí está. Eu posso ou não repetir a preposição. Então lembre-se, no paralelismo sintático, o paralelismo do artigo é obrigatório. O da preposição é possível, mas não obrigatório. Ou você coloca só a primeira preposição introduzindo o termo, ou você repete a preposição em todos os núcleos deste termo. Tá bem? Dito isso, vamos voltar à nossa consideração sobre a crase. Compare estas 3 frases. Quanto ao lazer e à segurança, esse condomínio é ótimo. Quanto a lazer e segurança, esse condomínio é ótimo. Quanto a lazer e à segurança, esse condomínio é ótimo. Eu quero que você diga para mim se isso está certo, se isso está errado. Para ajudar, eu vou dizer, todas estão certas. Agora eu quero que você diga por quê. O nome quanto pede a preposição a. Quanto a. Então este a é a preposição. Este a é a preposição e este a é a preposição. Aí está. Agora, será que existe artigo? Ora. O é artigo, então a é artigo. Na de baixo eu não coloquei artigo, não. E na última também não. Olha só. Então aqui nós temos artigo e artigo. E nas outras nós temos apenas preposição. O que está em azul é preposição. Eu vou escrever uma vez só, para não ficar muito poluído aí para vocês. Aí está. Veja, quanto ao lazer e à segurança, eu coloquei a preposição e o artigo no primeiro, a preposição e o artigo no segundo, não coloquei? Coloquei. Ah, por isso tem crase. Agora no de baixo. Quanto a lazer e segurança, eu coloquei só uma preposição introduzindo o complemento e tirei o artigo. Ficou aqui do mesmo jeito que da frase anterior. Gosto de maçã, melancia e uva. Quanto a lazer e segurança. Então eu não repeti a preposição, mas se eu quiser, eu posso. Quanto a lazer e a segurança. Veja a pegadinha. Esse a que aparece aqui, o que é que ele é? Preposição. Aí alguém vai dizer, mas Aguinaldo, não é artigo? Não, porque se lazer não tem artigo, segurança também não terá artigo. Aguinaldo, eu achei que todo a diante de substantivo feminino concordando em número fosse sempre artigo. Não. Na aula na aula anterior, né? Não vamos dar números aos bois. Na aula anterior, nós falamos que o artigo pode ou não aparecer, não falamos? Falamos. Então, aí está. Vamos lá, mais uma para confirmar. Ele sempre se refere à mulher e ao homem indistintamente. É a mesma coisa. Veja lá, nós temos aqui a preposição do verbo referir-se repetida nos dois. A preposição do verbo referir-se só introduzindo o complemento. E a preposição do verbo referir-se nos dois. Agora, no primeiro eu coloquei artigo para os dois. No segundo eu não coloquei artigo.
Muito legal. Então, eu posso usar das duas maneiras? Posso. No primeiro, eu tenho preposição e artigo em ambos. Na segunda frase, eu tenho só a preposição que introduz o complemento. E na terceira frase, eu coloquei a preposição repetida. Se eu repetir a preposição, eu então coloquei a preposição em paralelismo. As três são corretas. Cuidado com isso. Então, o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que colocar artigo e tirar artigo. Foi o que fizemos na aula passada. Você se lembra da aula passada do poema do Gonçalves Dias? Veja aí. Harmonias. Nós lemos isso e discutimos esta última frase, não discutimos? Que dá morte à paixão? Gonçalves Dias trabalhou aqui com o paralelismo sintático. Você colocou artigo para morte? Não, então você também não colocou artigo para paixão. Quando eu digo você, eu estou falando você, Gonçalves Dias. Veja aí. Que dá morte à paixão. A palavra morte está sem artigo, então a palavra paixão está sem artigo. Este a é apenas a preposição. Este a é a preposição no de baixo e é a preposição no último. Agora veja o seguinte. Uma morte, uma paixão. A morte. A paixão. Olha só. Aqui eu estou colocando um artigo indefinido. Então aqui eu coloco um artigo indefinido. Na de baixo eu coloquei um artigo definido. Então aqui eu coloquei um artigo definido. Por isso que existe crase nessa última. Olha só, que dá a morte a paixão. Na linha de cima, que dá uma morte a uma paixão. E que dá morte a paixão. Muito legal, não? Supimpa, como tudo na língua portuguesa. E para encerrar a nossa aula, eu tenho uma dica de leitura para você. O Amor e o Ocidente, Denis de Rougemont, editora Guanabara. Nós falamos aqui de amor, de paixão nesses nossos exemplos, não é? Sim, Denis de Rougemont faz um estudo histórico de quando surgiu o amor-paixão no Ocidente. E aí ele chega à conclusão de que o amor-paixão surgiu lá pelo século XII no Ocidente. E ele distingue o amor do amor-paixão, o amor fraternal do amor erótico e aí por diante. Esse livro está esgotado, mas vocês o encontram em bibliotecas, em sebos. Vale muito a pena ler, é uma leitura agradabilíssima e faz com que a gente repense aí todo o amor, a paixão, o erotismo e tudo mais. Boa leitura e até a próxima aula.